Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática, beleza? Chama todo mundo e preste bastante atenção nessa aula. Hoje iremos ver a aproximação de potência de números múltiplos de potência de 10, beleza? Então, aproximação de números para múltiplos de potência de 10, beleza? Então se liga aí que hoje a aula é bem tranquila, bem interessante para vocês. Então observe aí na tela de vocês o seguinte, que nós temos esse relógio que está aparecendo aí na tela. Então, ó, veja que esse relógio, no seu lado direito, está passando os números. Então, é isso que acontece com os números. Então, ó, veja o seguinte, aqui ao lado está o relógio. Então, no lado direito, vai passando junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar em 9, vai zerar e o próximo número vai virar 1. Então fica 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Aí eu pergunto para você, o número 18 está mais perto de 10 ou perto de 20? Você vai dizer, o 18 está perto de 20. Show de bola. Então, se eu tiver que perguntar para vocês, o 32 está perto do 30 ou perto do 40? Você vai dizer, está perto do 30. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam, de um número que está mais perto. Então, ó, 32 está mais perto de 30. Então, vamos fazer a aproximação para 30. E o 37 está mais perto de 40. Então, 40. Por isso que aparece assim, numa pesquisa, aproximadamente 40 mil pessoas foram para o estádio. Então, quer dizer que realmente foram 40 mil? Não, mas um número bem perto de 40, os 38.900. Então, eles arredondam para fazer um número bem exato, beleza? Então, se liga aí na tela de vocês o seguinte. Então, a gente vai entender que esses aí, ó, vai começar a passar e depois vai ficar 11, 12, 20, 19, aí vai ficar o 20, beleza? Aí assim sucessivamente. Então, o 14, qual é o mais perto? Ó? É mais perto de qual múltiplo de 10? Nesse caso, que é múltiplo de 10? 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Então, você vê que o 14 é mais perto de 10. Massa. E o 28 é mais perto de quanto? Você vai dizer, o 28 é perto de 30. Show de bola. Então, a gente fez uma aproximação. Aproximadamente é mais perto de 30. Agora o seguinte, efetue o arredondamento dos números dados para dezena, centena ou milhar mais próximo. Então, 10, 100 ou 1000. Então, veja, o 9 é mais perto de quem? De 10 ou de 100? Mais perto de 10, não é? 76. E agora? 309, 4.578, 31.542. Então, vamos fazer esse arredondamento, né? Vamos estar a aproximação. O 9 é mais perto de quem? Mais perto de 10. O 76. Massa, vocês estão bem interagindo, que eu estou escutando daqui, você falar 80. E o 309, show de bola, perto de 300. E agora, 4.578. Você vai botar para quanto? 4.600, vamos dizer assim. E o 31.542. Você vai botar 32 mil. Beleza? Porque, veja, 31.542. Então, está mais perto de chegar a 32 mil do que ficar perto de 31 mil. Então, ó, veja o seguinte. Então, aqui ao lado você vê as aproximações. O 9 perto de 10. O 76 perto de 80. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês deixem bem registrado na cabeça de vocês. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o seguinte. Vamos botar essa porta. Você já parou para pensar qual é o valor, o número aproximado desta porta? Você vai dizer, é 2 metros, é 1,80 m, é 2,5 m, ou 2,50 m, ou 2,5 m. Então, qual é o tamanho da porta? Beleza. Se você disse 2,10 m, então é o número aproximado. Não quer dizer que todas as portas vão ter 2,10 m, mas por padrão, 2,10 m. Alguém daí vocês podem ter dito o seguinte, 2,15 m,
2,9 m, é bem perto. Então isso se chama estimativa. Nós estamos fazendo a estimativa de um tamanho. Por exemplo, no seu tamanho. Então veja, no seu tamanho. Qual é o seu tamanho? Aí você diz, eu não botei em medir, né? Então a gente vai ver como. Você diz, meu tamanho é 1,60 m, meu tamanho é 1,80 m. Qual o tamanho padrão? 1,70 m, vamos dizer assim. Então, a gente está fazendo estimativa. Tipo, tamanho da mesa. Você não vai pedir, vai medir o tamanho da mesa. Você pode dizer, meu tamanho da mesa é 1,20 m. Então, você está fazendo estimativa. Beleza? Então, a gente viu a estimativa de uma porta. E agora, fazer a estimativa de um... quê? Veja aí, na tela de vocês. Seguinte. Então, ó, que vai ficar... Isso é uma estimativa, que vai ficar avaliação ou cálculo aproximado de algo. Então, você vai fazer isso, você vai avaliar ou fazer um cálculo aproximado de alguma coisa. Então, se eu pergunto para você qual é o tamanho da porta, você está fazendo uma estimativa, você está avaliando. Então, agora, o tamanho de um dedal. Isso aqui. Veja que vou colocar a representação numa imagem para você imaginar. Imagine a sua mão e esse objeto. Então, esse objeto é um dedal. E aí, o tamanho do dedal? Qual é o aproximado? Então, ó, qual é o tamanho aproximado do dedal? Então, dedal, já está dizendo, né? No dedo. Então, qual o tamanho? Esse tamanhozinho aqui, assim, é quanto? Você vai dizer em 2 centímetros, é 3 centímetros, é 5 centímetros, é 1,5 centímetros. Vão aparecer mais de uma resposta. Se tivesse numa sala de aula, eu perguntasse para vocês, vocês iam ver que apareceria muito mais tamanho, tipo assim, 1,70 m, 1 centímetro, 1,7 centímetro, 2 centímetros. Então, cada um, na sua mente, irá informar o valor aproximado. Então, isso é uma estimativa. Então, veja aí na tela de vocês o seguinte, que é aproximadamente 16 milímetros. Você diz, milímetro é como? Se você pegar uma régua, você vai medir lá 1,6 centímetro. Então, você pega uma régua do 0 a 1 centímetro. Você vai de 1 a 2, tem um tracinho no meio. Então, é 1,5 centímetro. Anda um pouquinho para a direita, 1,6 centímetro. Então, veja que um dedal é bem pequeno, 1,6 centímetro aproximadamente. Beleza? Então, vamos entender agora a potência de 10. Então, ó, qual é a potência? Seguinte, potência tem uma base e um expoente em cima da base. Então, tem uma base e um expoente em cima dela. Beleza. O expoente vai dizer quantas vezes a base será multiplicada. Então, se eu tenho um 10, qual número está em cima do 10? Você vai dizer, não tem número nenhum. Tem o número 1. Por quê? Vai repetir uma vez só. E o 10 ao quadrado? Qual é o tamanho, nesse caso, a potência dele? O 2. Então, o expoente dele, o 2. Então, 10 vezes 10, 100. 10 ao cubo, o 3, que nesse caso 10, em cima tem o 3. Então, fica 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 e o 3 em cima. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o seguinte. Então, ó, 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10. E vamos fazer até aí, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, veja que tem a potência multiplicação com 10. Se eu tenho aí 10, qual é o expoente? 10 elevado a 1. Então, 10 vezes 10, 10 elevado a 2. 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado a 3 ou 10 ao cubo. 10 à quarta. 10 vezes 10, show de bola. 10 elevado a 5. 10 elevado a 6 e 10 elevado a 7. Observe que a quantidade de zero vai ficar no expoente. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quantos números 10 eu tenho? 6. Então, fica 10 elevado a 6. Então, agora, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que fazer o quê? 10 vezes 10. Dá quanto? Show de bola. Dá 100. Veja que eu tenho o expoente, que está em cima do 10. O expoente que está em cima do 10 tem 2. E veja que 100 também tem 2. 2, 0. Então, é uma dica. Na potência de 10. Se eu tenho 10,
Qual é o expoente que está em cima? 1. Por quê? Eu só tenho um zero. Se eu tenho 1000, quantos zeros eu tenho? 3. Qual é a potência? 10 elevado à terceira. Se eu tenho 10.000, quantos zeros eu tenho? 4. 10 elevado a 4. Beleza? E assim sucessivamente. Veja aí na tela de vocês o seguinte. Que nós temos, ó, 10 dá 1000, 10 elevado a 4, 10.000, 10 elevado a 5. A gente vai ver agora que vai ficar, ó, 10 elevado a 5 vai ficar 100.000. E depois, ó, 100.000, 10 elevado a sexta, 1 milhão, 10 elevado a sétima, 10 milhões. Veja que nesse último aí, 10 elevado a sétima, que são 10 milhões, tem 7 zeros. Então a dica é essa. A quantidade de zero vai ser a mesma quantidade do expoente. Agora vamos fazer um exemplo. Em certa campanha de arrecadação de lacre de latinhas, os lacres são trocados por cadeiras de rodas. Sabendo que são necessários 140 garrafas PET de 2 litros cheias para que consiga trocar uma cadeira e que cada garrafa cabe em média 2.464 lacres. Localize na reta, nesse caso a gente vai saber colocar a potência de 10. Ó. Em quais potências de 10 esse número está localizado? Então veja. Então a gente vai fazer o quê? Qual é esse número? A quantidade que tem precisa de lacre? 140 vezes 2.464. Se você realizar essa multiplicação, você vai encontrar 344.960. Show de bola. Agora vamos transformar isso em potência de 10. Então, se nós temos, ó, a descrição é o lacre, o dado é o número que a gente achou. 344.960. E a potência de 10. Então, ó, veja o seguinte. Nós temos 344.960. Show de bola. E aí? Qual é a potência de 10 que a gente vai colocar? Então, 344.960. Qual é a potência de 10? Então, veja aí que a gente vai verificar o seguinte. Observe aí na tela de vocês. Que vai ficar, ó, 100.000. Por quê? Se eu tenho potência de 10, ó, então vai ser 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 344.000 está perto de 100.000 ou de 1 milhão? Está perto de 100.000. Então, vai ficar aí 100.000. Beleza? Então, fica 10 elevado à quinta potência. E agora, mesmo exemplo. Nesse caso, usando o PET. O seguinte, ó. Outra campanha que existe é a de arrecadação de garrafa PET. São necessárias por ano, em média, 6,6 toneladas. Que equivale a cerca de 124 mil unidades. Então, vamos transformar essa numeração em potência de 10. Então, PET, qual é o número dado? 124.000. Então, veja aí, 124.000. E aí, em potência de 10, 124.000 é mais perto de quem? Então, ó, de 100.000. Porque depois de 100.000, eu tenho 1 milhão. Então, 124.000 é aproximadamente a potência de 10, mais próximo é de 100.000. E transformando para potência, veja aí que nós temos 5 zeros. Então, fica 10 elevado a 5. Mais um exemplo. No Brasil, são descartados cerca de 1,2 bilhões de pilhas e 400 milhões de baterias por ano. Então, ó, expoente de 10, ó, que representa isso. Vamos fazer o seguinte. Identifique entre quais potências de 10 esses números estão localizados. Então, ó, vamos usar a informação da pilha. Nesse caso, ó, 1,2 bilhões. Então, 1,2 bilhões, o seguinte. Quando eu tenho 1,2 bilhões, esse número que tem após a vírgula é uma casa abaixo de bilhão. Então, nós temos, ó, unidade, dezena, centena, milhar, milhões, bilhões. Então, 1,2 bilhões são 1 bilhão e 200 milhões. Isso é informação. Então, se eu tenho 3,5 bilhões, então são 3 bilhões e 500 milhões. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês a transformação. E 1 bilhão e 200 milhões está mais perto de que potência de 10? Então, ó, a 1 bilhão. Então, veja que 1 bilhão e 200 mil é mais perto, na potência de 10, de 1 bilhão.
Depois de 1 bilhão, tem 10 bilhões. Mas 1 bilhão e 200 milhões não está perto de 10 bilhões, e sim de 1 bilhão. Então, por isso que 1 bilhão e 200 milhões em potência de 10, transformando mais próximo, é de 1 bilhão. Então, colocando nesse caso, potência, quantos zeros tem aí? 9 zeros. Então, fica 10 elevado a 9. Ok? Então, mais um exemplo, transformando, nesse caso, a coleta. Quais são os dados da coleta? 31 milhões. Então, 31 milhões, vamos colocar essa informação. Então, tá aí, 31 milhões. Em potência de 10, tá mais perto de quanto? Então, veja o seguinte, 31 milhões, mais perto de quem? Aí você vai dizer, tenho 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Então, 31 milhões, tá mais perto de quem? Veja aí, na tela de vocês. O seguinte, que está mais perto de 10 milhões. Porque depois de 10 milhões, nós temos 100 milhões. Mas 31 milhões não está perto de 100 milhões. É só ter a ideia de 31. 31 está mais perto de 10 ou 31 está mais perto de 100? 31 está mais perto de 100. Nesse caso, não. 31 está mais perto de 10. Beleza? Então, 31 milhões, a potência de 10 é 10 milhões. Transformando em potência, quantos zeros tem? 5. Nesse caso, são 7 zeros. 10 elevado a 7. Beleza? Então, é essa a ideia mesmo para aproximação em potência de 10. Você vê o número, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Nós temos aí 31 milhões. Então, nós temos 10 milhões, 100 milhões. 31 milhões está mais perto de 10 milhões. Então, 10 milhões é 10 elevado a 7. Show de bola, beleza? Então, veja aí na tela de vocês mais um exemplo. Diz o seguinte, em 2014, a população dos Estados Unidos era aproximadamente... Que número é esse? Vamos ver. Pessoas, qual é a aproximação? Então, veja que nós temos aí 31 milhões, nesse caso nós temos 31, 8, 9 e 5 zeros. Então, que número é esse? Você separa de 3 em 3, algarismo da direita para a esquerda. Aí você está organizando em classes, beleza? Então, vamos ver o seguinte, transformar em potência de 10. Esse número está mais perto desse aí, É só você pegar e considerar primeiro o número, primeiro algarismo. Nesse caso, tem na unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Então, transformando vai ser 10 vezes, aí você vê quantos zero tem, elevado à oitava. Então, esse número está em potência de 10. 3 vezes 10 elevado à oitava. Potência. Então, nós temos aí esse número aproximadamente. Aí você separa os algarismos de 3 em 3. Aí você vê se está na parte de bilhão, se está na parte do trilhão. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente faz? A gente pega esse número aí. Então, o 1, o 2 e o 5, a gente coloca o algarismo 0. Mas deixa tudinho sem mudar nada. O que vai mudar são o 1, o 2 e o 5, para a gente ver qual é o número de potência de 10 mais perto. Agora a gente vai pegar esse 7 e vai colocar ele separado, vezes, vai botar esse número 1 nesse 7. Então fica assim, 7 vezes 1, nesse caso 1 bilhão, 1 trilhão, você vê. Então fica 7 vezes esse número. Quantos zeros tem nesse número? Então fica 7 vezes 10 elevado à décima potência. Então veja aqui, realizando esse processo, você vai transformar e ver a verificação, nesse caso, o número mais perto de 100, que vai ser 10 elevado a 10. Então, veja o seguinte, isso é o objetivo da nossa aula. Então, se nós temos aí 3.000, está mais perto de quem? Você vai fazer 3 vezes 1.000. E o 1.000 é 10 elevado à terceira. Então, 3.000 em potência de 10 vai ficar mais perto de 10 ao cubo, que é 1.000. Então, se eu tenho 70.000
é mais perto de quem? De 10 mil ou de 100 mil? 70 mil é mais perto, vamos botar, de 10 vezes 10 mil. Então, esse 10 mil vai ser 10 elevado à quarta. E assim por diante. Beleza? Porque é 10 mil e depois vem 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, seguinte. Você, qualquer dúvida, veja com o seu professor, acesse lá o AVA e sempre conte conosco. Forte abraço e até a próxima aula.